Reis, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, versículo 12, e voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Amém por essa palavra. Então, queridos, quem era Naamã? A gente pode dizer, se fosse na língua de hoje, Naamã era o cara. Naamã era aquele camarada que, se tu pedisse ao rei uma referência de um camarada leal, de um camarada bom, um camarada que fazia tudo que se mandasse e prosperasse nisso, era Naamã. Talvez depois do rei, Naamã fosse o homem mais importante da Síria. É o que a Bíblia diz. Ele era chefe do exército. Vamos colocar que ele era o ministro da defesa, o braço direito do rei. Um homem honrado, um homem de confiança, um homem digno, um homem que foi próspero nas suas realizações, um homem bem-sucedido em tudo aquilo que ele fazia. E além disso, se isso fosse pouco, Naamã foi um homem usado por Deus. Que isso, pastor? Mas ele era um cristão, ele era um pastor? Não. Mas Deus usa quem ele quer. Diz o texto que através de Naamã, Deus deu livramento a toda a nação da Síria.
Então, além de ser um homem abençoado, um homem benquisto, um homem que tudo que ele colocava a mão, né, para realizar, para fazer, ele era bem sucedido, ele era usado por Deus. Podemos dizer, não é, pastor Rogério, que Naamã ele era uma referência. Naamã ele era o cara. Tudo que você poderia talvez desejar de uma vida profissional realizada, né, ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, próspera, era Naamã. Naamã então tinha a vida perfeita, pastor? Não. Porque a Bíblia fala isso tudo, dá todos esses adjetivos de Naamã, só que no finalzinho do versículo 1 tem uma vírgula. No finalzinho do, digamos assim, do currículo de Naamã tem uma vírgula. No finalzinho da história de todos os elogios na vida de Naamã tem uma vírgula. Talvez você também tenha, e eu também tenho, você talvez, eu com certeza, tem uma vírgula ou algumas vírgulas na nossa vida. Diz o texto que Naamã ele era tudo isso, varão honrado, valoroso diante do seu Senhor e dera livramento para o seu país, vírgula. Porém, era leproso. E infelizmente esse detalhezinho no final aqui na vida de Naamã tem uma influência enorme na vida dele. Porque não bastava Naamã ser próspero, não bastava Naamã ser bem-sucedido, não bastava Naamã ter sido usado por Deus. Mas ele tinha um problema, ele tinha um porém. Ele tinha uma fraqueza. Ele era leproso. Eu não sei qual é a vírgula, qual o porém que às vezes acontece na sua vida. Aquele detalhe que às vezes você não comenta, que você não abre, aquela fraqueza que você faz de tudo para disfarçar. Porque Naamã, por ser um general, ele usava, né, toda uma vestimenta, toda uma armadura, que talvez a gente pode conjecturar que elas ocultassem, escondessem, ou pelo menos disfarçassem a fraqueza de Naamã, a sua lepra. Mas quem o conhecia, quem convivia com ele, sabia que ele tinha esse problema. Às vezes, diante das pessoas, hoje em dia nós vivemos num mundo, né, de redes sociais, que querendo ou não, você é visto, você é enxergado por aquilo que você publica, pelas suas fotos, pelos seus vídeos, e com isso a gente consegue disfarçar muita coisa nossa. Muita coisa do nosso caráter a gente não publica, a gente não coloca nas redes sociais. Nas redes sociais a gente coloca as nossas fotos mais bonitas, as nossas viagens, os nossos passeios, os nossos almoços gostosos, os nossos jantares, as nossas festas. Não é? Nas redes sociais a gente consegue disfarçar um pouco, aquilo que a gente é e o que a gente faz. Mas as pessoas que se relacionam conosco, aquelas pessoas que têm uma intimidade com a gente, elas sabem quem nós somos. E principalmente Deus sabe quem nós somos. Naamã ele usava, né, uma armadura, usava uma capa, devia ser um uniforme muito bonito devido ao cargo que ele exercia. E eu estava lendo algumas coisas sobre a armadura. A pessoa, né, o militar, muitas vezes por estar muito tempo usando aquela armadura, usando aquela farda, chegava-se um período que muitas vezes aquela armadura, aquela roupa ficava entranhada e grudava na pele. Né? Nessa época os militares eles viajavam muito, andavam muito, caminhavam muito no sol, né? Às vezes batalha, o suor, às vezes o próprio sangue, então fazia com que aquela armadura ficasse fixa, ficasse presa na pele dele. Alguns vão dizer que daí até vem o termo segunda pele. E quando esses militares tiravam essas armaduras, tiravam aquelas roupas, aquelas fardas, às vezes gerava até algumas feridas, algum machucado, de tanto que aquilo estava entranhado, de tanto que aquilo já fazia parte, né, do corpo da vida dele. Talvez Naamã, com a preocupação de preservar a sua saúde, ele devia ficar sempre trocando de roupa, sempre se limpando, sempre se cuidando, mas por mais que ele se cuidasse, por mais que ele colocasse roupas limpas, se perfumasse, estou conjecturando aqui, mas a lepra estava lá. A doença estava lá. E lepra aponta para a insensibilidade. Por quê?
uma das características, né, da lepra, hoje em dia nós chamamos de hanseníase, é que você perde a sensibilidade da sua pele. Da onde está ali a doença, da onde está ali aquele problema da lepra, você não consegue sentir, né? Você não consegue perceber. Quantos de nós temos tido esse problema de insensibilidade, de não se importar com o problema do nosso próximo, de não nos importarmos com a dor do nosso próximo? Muitas vezes o orgulho nos deixa insensíveis. Muitas vezes a prosperidade, né, os recursos financeiros nos deixam insensíveis. Ah, eu estou bem, minha família está bem, aqui em casa está todo mundo bem, ninguém está doente, então o resto que se vire. Eles que lutem. Eu não sei qual era o problema, né, pessoal de Naamã, como ele lidava com essa lepra, mas era algo que o incomodava. Era algo que ele não queria mais viver com aquilo. A ponto dele dar ouvidos a um escravo. Diz o texto aqui, é muito interessante, que primeiro fala de Naamã, fala todo o currículo de Naamã e fala do seu problema, e diz aqui um fato, né, de política, um fato histórico, que as tropas da Síria foram a Israel e pegaram cativos, mas fala específico de uma menina. Uma menina que foi levada cativa e ficou na casa de Naamã. E o interessante é que o texto nem se preocupa, nem se dá o trabalho de falar o nome dessa menina. Era uma menina, né, uma mulher, uma menina, estrangeira e escrava. Ou seja, tinha todos os predicados, tinha todo o jeito de ser uma pessoa insignificante. Aos olhos do contexto social daquela época, era uma pessoa, era um ser insignificante. Mas é justamente essa menina, aparentemente, aos olhos de muitos, insignificante, que Deus usa para mudar toda a história de uma família e de uma nação. A gente vê a história de um general, de um homem valente, mas completamente indefeso, completamente ali refém do seu problema. Um homem leproso, sem expectativas, sem esperança. Posso conjecturar mais uma vez, né, pelo seu poder aquisitivo de influência, ele deve ter tentado de tudo, ele deve ter tentado vários recursos para poder ser curado, para poder melhorar, e nada resolvia. Talvez você esteja se identificando, que você já tentou também várias vezes resolver aquele seu problema e você não consegue. E o que você tenta fazer, o que você faz para conseguir conviver é disfarçar. É botar uma capa, é botar uma armadura, até para também não sentir dor, até também para você não sofrer. E você começa a mascarar a sua lepra, a sua insensibilidade, aquela parte sensível, mas que você sabe que aquilo pode te levar à morte. E essa menina, um belo dia, ela chega para sua senhora e fala: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Mas espera aí, pastor, essa menina tão insignificante, como é que ela teve essa ousadia, como é que ela teve essa autoridade para falar isso? O Espírito Santo, ele usa quem ele quer, querido. O Espírito Santo, ele usa quem se disponibiliza para estar diante dele. E Deus usou aquela menina. Aquela menina era autoridade espiritual naquela casa. Naquela casa tinha um general, aquela casa tinha uma mulher importante, a sua esposa, talvez tinha ali assessores, talvez ali tinha servos, pessoas também com autoridade, mas a autoridade espiritual, a pessoa que Deus separou para fazer a diferença naquele lugar, naquela família, foi uma menina escrava, estrangeira. Porque muitas vezes nós nos olhamos e nós nos sentimos tão indignos de falar com alguém sobre Deus, nós nos sentimos tão incapazes. Não, mas eu não posso, eu não consigo. Quem eu sou? Quem sou eu para falar de Jesus para o meu patrão, para o meu chefe, para uma pessoa importante? Quem sou eu para ser usado por Deus? Quem era essa menina? Qual era o nome dela? A gente não sabe. A única coisa que nós sabemos é que ela era uma cativa, uma estrangeira, que veio de Israel. Mas aquela menina, ela tinha um conhecimento.
da palavra de Deus. Ela sabia o Deus que ela servia. E ela sabia e entendia que havia profeta em Israel. E eu acho interessante porque uma coisa é ela falar, outra coisa é as outras pessoas darem ouvidos a ela. E ela fala, ela libera aquela palavra e aquilo faz um impacto tremendo na casa. A ponto de Naamã chegar até o rei e falar, olha, tem uma menina que trabalha na minha casa, uma cativa, e ela falou que havia profeta em Israel. E o profeta poderia me curar. E eu quero ir lá, eu quero tentar, aleluia, eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa tentativa, eu quero ver que profeta é esse. Uma palavra de uma menina mexeu com a vida do general, mexeu com a vida de Naamã. E Naamã vai e fala com o rei, e o rei, poxa, tá bom, vamos lá, eu vou escrever uma carta, eu vou mandar lá um documento, um ofício, né, digamos assim, e você vai lá para tentar. E o rei faz um ofício lá para o rei de Israel, né, fala, olha só, eu estou mandando um documento, quando chegar esse documento aí você vai ver, vai perceber que eu estou mandando aí o meu oficial para você curar ele da lepra dele. Sendo que nem o rei da Síria, nem o rei de Israel perceberam o contexto. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles não entenderam que Deus estava já fazendo um plano. Que tudo aquilo na vida de Naamã que estava acontecendo já tinha um contexto. Deus estava no controle da situação. Então o rei fica desesperado e começa a rasgar as vestes. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele mandou uma carta, eu vou ter que curar o general dele e tal. E agora, quem poderá me defender? Quando nós não temos a percepção do que está acontecendo, nós nos desesperamos. Quando nós não entendemos o contexto espiritual, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está direcionando, a nossa tendência é se desesperar. A nossa tendência é ficar, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O rei de Israel não teve o discernimento espiritual que era para ter. Só que essa história chegou nos ouvidos de Eliseu. Essa história chegou aos ouvidos do profeta de Deus. E o profeta fala para o rei, rei, fica tranquilo, esquenta a cabeça não, manda ele vir aqui. Esse assunto não é político, esse assunto não é de questão de saúde, esse assunto é espiritual. E assuntos espirituais são tratados e resolvidos por pessoas espirituais. Às vezes alguns problemas da nossa vida não são resolvidos, querido, porque nós levamos as pessoas erradas. Quem deveria resolver, quem deveria agir, quem deveria atuar, não era o rei, era o profeta. Não era o problema para o rei resolver, era o problema para o profeta resolver. A quem você tem levado os seus problemas? Os problemas da sua vida? A quem você tem recorrido? Graças a Deus, Deus tem colocado na nossa vida homens e mulheres de Deus que intercedem por nós, que oram pela nossa vida, que estão ministrando, cobrindo a nossa vida em oração. O rei se desesperou porque ele não teria autoridade espiritual, não teria competência espiritual para resolver aquilo. Mas Eliseu tinha. O rei se desesperou porque ele não tinha intimidade com Deus o suficiente para perceber que aquilo era uma situação espiritual. Que através daquela situação, o nome de Deus seria honrado e glorificado. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Saiba as Aleluia. Pessoas que você vai levar os seus problemas. Saiba as pessoas que você vai escrever as suas cartas. O rei da Síria mandou a carta para a pessoa errada. Ele tinha que ter mandado a carta para Eliseu. Para quem você tem mandado as suas cartas? Para quem você tem levado o seu clamor? Para quem você tem levado as suas súplicas, as suas necessidades? Leve para quem possa resolver. Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta. E a carta chegou, o rei se desesperou, e Eliseu falou, não, rei, fica tranquilo, fica calmo. Eles vão saber que há profeta em Israel. Esse saber que há profeta em Israel não é saber que tinha lá alguém com ofício de profeta. É entender
que Deus ainda era o Deus de Israel. Era perceber e entender que Deus ainda usava os seus profetas. Era perceber e entender que por mais que a Síria fosse poderosa, por mais que existam nações muito mais poderosas, mas Deus ainda é o Deus de Israel. Deus ainda é o seu Deus. E ainda há profeta em Israel. Ainda há pessoas que são usadas por Deus para fazer diferença na vida de pessoas. Mas, pastor, a gente está vivendo uma pandemia, tanta gente morrendo, tantos homens e mulheres de Deus morrendo, mas ainda há profeta em Israel. Mas, pastor, tem uma crise econômica, o país está numa decadência, está tudo diferente, crise na política, crise na economia, crise na saúde, mas ainda há profeta em Israel. Ainda há uma igreja que ora. Ainda há homens e mulheres usados por Deus para fazer a diferença na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha nação, na nossa nação. E Naamã vai com toda a expectativa dele, a gente leu ali o texto, né? Ele junta um monte de presente e vai lá, vamos para Israel porque eu vou ser curado. Imagina o alvoroço. E chega Naamã com a sua comitiva, né? Helicóptero, carro blindado, e Rede Globo, CNN, Record, Bandeirante, todo mundo filmando. Nosso ministro da defesa da Síria está aqui em Israel, tal. E Naamã foi lá, parou na porta do profeta, gerando aquela expectativa. Agora vai acontecer o sobrenatural, agora vai ser, é hoje, o meu milagre vai chegar, vai vir. E começa a primeira frustração de Naamã. Você já foi frustrado? Você já foi naquele culto fera, abençoado, com aquele homem de Deus, com aquela mulher de Deus, que Deus usa tremendamente, e você fica totalmente frustrado? Ou então, mais interessante, você leva um visitante para a igreja. Você está orando por aquele visitante, e você leva na igreja, achando que vai ser aquele culto, aquela mensagem poderosa, aquela mensagem do pastor Ralph, aquela pregação do pastor Antônio, né, coração? Pastor Rogério, aquela palavra de fogo, eu vou levar meu visitante, o pastor vai pregar, vai ter aquele louvor abençoado, o Jonathan vai ministrar, a unção vai cair, a Gisele vai cantar, o Rafael, vai ser aquela nuvem de glória, e não acontece nada daquilo. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu comigo. Não acontece nada. Você ir pensando numa mensagem evangelística e o pastor traz uma palavra sobre dízimo e oferta. Você pensando naquela mensagem evangelística que vai impactar a pessoa e o pastor nem prega, dá oportunidade para os jovens cantar e os jovens cantam. Você fica, poxa vida, eu pensei que ia ser o culto igual foi semana passada, que o meu colega ia vir, ele ia chorar tanto ouvindo aquele louvor. E não acontece nada disso. Naamã para na porta de Eliseu, todo mundo filmando, pessoal lá com celular fazendo live no Instagram, no Facebook, YouTube, todo mundo vendo. E quem sai da porta do profeta? Um mensageiro, um discípulo de Eliseu. Sai lá da porta. Ah, desculpa, com licença. Boa tarde, o senhor que é o general Naamã? Ah, sim, sou eu. Então, o homem de Deus, o profeta, falou para o senhor tomar banho. Lá no Rio Jordão, o senhor vai ficar curado. Só isso. E Naamã ficou zangado. Como é que é? Talvez Naamã não falou, mas poderia ter pensado. Você sabe com quem você está falando? Quem é você? Cadê o profeta? Não, peraí, que negócio é esse? Eu vim lá da Síria, peguei avião, peguei camelo, peguei tudo e vim, cheguei até aqui para um garoto falar que o profeta me mandou tomar banho. Interessante como Deus lida, querido, com nossos sentimentos, que às vezes nem a gente sabe o que é. Talvez Naamã possa ter falado de autopreservação, mas Deus estava vendo o orgulho ali. Às vezes nós temos alguns sentimentos nocivos dentro de nós, só que nós chamamos de outro nome. E nós não entendemos que aquilo é um erro, que aquilo é um pecado, que aquilo é uma fraqueza que pode nos destruir. Não só o orgulho, mas Deus também queria ensinar a Naamã
e quebrar na vida dele todo um espírito de religiosidade. Que muitas vezes nós também temos. Nós achamos que para Deus agir, para Deus fazer, para Deus acontecer, tem que ser aquele culto apoteótico, tem que ser aquele momento surreal. Amém, é muito gostoso quando Deus faz isso. E Deus faz, Ele pode fazer. Só que Deus fala tanto no furacão quanto na brisa. Lembra de Elias? Elias lá na caverna e veio o redemoinho e tal, e ele pensou que era Deus, só que não. Deus veio na brisa suave. Às vezes a gente gera uma expectativa de que vai fazer, de que vai acontecer algo tremendo, de que para Deus falar na nossa vida, Deus vai rasgar os céus e vai vir os anjos com a espada. Amém, isso é muito legal, é muito bom. Mas nem sempre Deus faz assim. A gente leva o nosso visitante, como eu dei aquela ilustração no culto, e a gente está achando que ele não está recebendo nada porque o pastor está falando uma palavra que a gente acha que o visitante não está entendendo. Só que não é questão da palavra, querido. A unção, o poder não está em nós, está na palavra de Deus. A palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que faz diferença. E a gente acha que é a nossa oratória, a nossa eloquência, o nosso conhecimento, a nossa teologia que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Como a gente é tolinho, né? É o Espírito Santo, querido. Ele usa a mim e a você como ele pode usar qualquer pessoa. Lembra de Balaão? Quem Deus usou para falar com o profeta? Uma mula. O Espírito de Deus. Para Deus, querido, não tem diferença. Ele nos usa porque Ele nos ama, Ele nos capacita para isso. Glória a teu nome. Mas Deus não depende de mim, de você, da nossa capacidade, do nosso conhecimento. Glória a teu nome, Pai. Tanto que o principal aqui, quem é a grande figura aqui nessa história toda? A menina. Se não fosse essa menina abrindo sua boca e declarando uma palavra, nada disso teria acontecido. Sim, Pai. A menina, uma criança. Por isso que é importante a gente ter uma vida de busca da palavra do Senhor, independente da nossa idade. Ah, meu filho é pequeno e adolescente, vou deixar ele em casa. Não, ensina a palavra, ensina ele que Deus é poderoso, que Deus faz milagre, que Deus ainda opera. Para que quando ela estiver lá sozinha na escola, na faculdade, no meio dos amigos, ela tenha um testemunho para contar. Ela tem uma referência. Não, na minha igreja Deus fala assim. Na minha casa Deus fala assim. Deus cura assim. Porque ela vai falar do que ela vê. Ela vai falar do que ela percebe, do que ela ouve dentro de casa. O que os nossos filhos têm ouvido dentro da nossa casa? Qual o testemunho que os nossos filhos têm dado de nós? Para ponto de uma criança exercer essa influência na vida de um general, na vida de uma família. E Naamã fica nervoso, fica irritado, e ele vai embora, e ele fala uma coisa interessante. Não são Abana e Farpar, os rios de Damasco, muito melhores do que o Rio Jordão? Sim. E realmente eram. Você olhando, né, eu vi algumas fotos, né, na internet, são rios muito bonitos. E a gente pode conjecturar que Abana e Farpar, dos rios de Damasco, são as nossas escolhas, são as nossas opiniões, são as nossas suposições. Sabe aquela ideia legal que você teve, que você tem? Então, Abana e Farpar. Porque aos nossos olhos é a melhor ideia, é a melhor decisão, é a melhor escolha. Porque é mais bonito, porque é mais legal, porque é mais interessante, é mais cheiroso, é mais legal. Abana e Farpar. É o mais lógico a se fazer. Abana e Farpar. É o mais prático. Não que Jordão fosse um rio sujo de esgoto, não era isso. É porque pela geografia ali de Israel, o rio Jordão tinha muitas folhas. A parte ali do terreno, né, tinha muito barranco, muito barro, muitas árvores em volta, então muitas folhas caíam, raízes de árvore, e isso fazia com que a água do Rio Jordão fosse escura. Na maioria da parte ali do seu leito, as águas eram escuras pela questão ali das folhagens, das raízes, né, e da terra. Por isso que Naamã, ele olha para o Jordão e fala, não, Jordão não é um rio que eu quero mergulhar. Visivelmente, Jordão não é um rio agradável de se mergulhar.
visivelmente. Mas se a gente parar para pensar, qual a relevância do Rio Jordão? Rio Jordão foi aquele rio, o último obstáculo para o povo de Israel chegar na Terra Prometida, onde Deus ali abriu o Rio Jordão para o povo passar. O Rio Jordão foi cenário ali do milagre, principalmente na vida de Eliseu. Quando Elias vai ser tomado aos céus, né, pela carruagem que separa e ele sobe no redemoinho, Elias, ele abre o Rio Jordão junto com Eliseu. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu fica admirado. E depois que ele deixa a capa cair, Eliseu toma aquela autoridade, Eliseu também abre o Rio Jordão. Então o Rio Jordão é aquele rio que faz o diferencial no teu ministério. O Rio Jordão é aquele rio que separa você de discípulo para mestre. E você também deve lembrar de alguém muito especial que se batizou no Rio Jordão. É Jesus. Jesus se batizou no Rio Jordão. O ministério de Jesus começou depois que Jesus passou pelo Rio Jordão, onde Deus aparece ali em forma de pomba e fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Rio Jordão, querido, é o lugar onde o milagre acontece. O Rio Jordão é onde o poder de Deus se manifesta. O Rio Jordão é onde você entra de uma forma e você sai de outra completamente diferente. O Rio Jordão é aquele rio que você atravessa para você conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Só que Naamã não entendia nada disso. Naamã, ele estava cego pela religiosidade e pelo orgulho. Oh, Deus. Naamã não estava aceitando. Naamã, ele queria aquele culto apoteótico. Poxa, eu achei que ele ia passar a mão, que ele ia orar, ia falar: Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas não foi nada disso. Então, antes da lepra, Deus queria curar o orgulho de Naamã. Oh, Deus. Deus queria tirar toda a religiosidade de Naamã. Porque não adiantaria nada, querido, Deus curar Naamã da lepra e ele continuar um homem orgulhoso, ele continuar um homem insensível, ele continuar um homem preso à religiosidade. Já viu aquelas pessoas que são presas à religiosidade? Ah, mas se eu não for, se eu não fizer essa tal campanha, eu não vou ser abençoado. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não que você não deva fazer ou participar, ou orar ou buscar. Você tem que orar a Deus, buscar a Deus na sua palavra. Oh, Deus. Ah, mas se eu pegar isso aqui sagrado, isso aqui ungido e guardar, querido, a unção está na sua vida, a unção está sobre você. Você não depende de nenhum amuleto, você não depende de nenhum subterfúgio. Não se prenda à religiosidade. Ah, mas e agora? Eu não estou indo mais na igreja, não estou indo mais no templo, e agora o que vai ser? Faça da sua casa a sua igreja. Estamos vivendo momentos difíceis, sim, graças a Deus muitas igrejas estão reabrindo e tem uma importância tremenda estarmos reunidos no templo. Mas isso não é essencial para a sua salvação. Pode-se acontecer das igrejas todas fecharem, Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar se manifestando, Deus vai continuar curando, Deus vai continuar fazendo milagres. Naamã, ele estava preso a uma religiosidade, talvez pela cultura do seu país. Ele achava que só de uma forma ele poderia ser curado. Mas Eliseu estava mostrando que não. Interessante que ao mesmo tempo que a gente vê o orgulho de Naamã, a gente vê a humildade do profeta. Qual o profeta que não queria sair na foto junto com o general? Não, ó. A unção que está sobre mim, eu que curei. Aí, ó. Vem cá, meu filho, ajoelha aqui, eu vou orar por você. Tira a foto aí, bota na internet. Eliseu nem saiu de casa. Mandou um mensageiro. Será que nós mandaríamos um mensageiro? O ministro da Defesa está ali na tua porta, pastor Daniel, para você orar por ele. Não, vou mandar o Davi lá orar. Será? A mesma forma que o profeta aprendeu a ser humilde, Deus está me ensinando, Naamã, que ele precisava se humilhar. Porque quem tem que ser grande é Deus, querido. Quem tem que aparecer é Deus. Amém. Quem tem que sobressair é Deus. O nome de Jesus tem que ser exaltado, para que se dobre todo o joelho
e que toda língua confesse Aleluia, que Jesus Cristo glória a Deus. é o Senhor. E foi o que aconteceu com Naamã. Naamã indignado, querendo sair, mas é importante de termos amigos, né? Os servos dele, os oficiais. Meu Senhor, a gente já está aqui, não custa nada. A gente vai ali no rio, só mergulha. Se fosse uma coisa difícil. Talvez se Naamã estivesse sozinho, ele iria embora. Mas como é importante de você não estar sozinho, de você andar com amigos. E Naamã, ele para pensar, vocês estão certos. Vou lá, vou mergulhar. E ele precisa tirar aquela capa. Ele precisa tirar a armadura. Não podia entrar no rio com aquilo tudo. Às vezes a gente não consegue ser curado, a gente não consegue receber a nossa cura, o nosso milagre, porque a gente não quer tirar a capa. A gente não quer mostrar quem a gente é. Para ser curado, querido, tem que mostrar a capa. Tem que tirar a capa. Tem que tirar aquela armadura que te protege. Talvez o cheiro não seja muito ruim. Não seja muito bom, aliás, seja ruim. Talvez a imagem que as pessoas vão ver de você não vai ser aquela imagem bonita, agradável que você bota nas redes sociais. As pessoas vão te ver como você é. Mas em troca disso, querido, você vai ser curado. Por isso que a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados para sermos perdoados. O que é você confessar um pecado? É você se despir. Não é verdade? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessar um pecado é você tirar ali, ó. Aqui, ó. Quem eu sou é esse aqui, ó. Esse aqui que sou eu, ó. Esse sou eu. Vou botar de volta porque tá frio. Mas é você tirar aquela sua armadura que te protege, que esconde você. Quando você faz isso, querido, quando você tira a sua capa, a sua proteção, e você mergulha no rio do milagre, do rio da transformação, do rio do perdão. Interessante que o texto fala que Naamã, depois que ele mergulha, a sua carne se tornou como a carne de um menino. Ele não foi só curado, ele foi restaurado. O significado do nome de Naamã é agradável, delicado, suave como um menino. Lembra que eu falei de outra vez que geralmente o significado do nome de uma pessoa remete ali à história que ela vive, ou alguma coisa que aconteceu no momento do seu nascimento, ou algo que ela vai viver? Você acha que Naamã teve esse nome à toa? Claro que não. E aconteceu na vida de Naamã aquilo que foi liberado na vida dele quando ele nasceu. A sua carne foi restaurada, sua pele foi restaurada, sua saúde foi restaurada, como a saúde de um menino. Santo Senhor. Glória a Deus. Eu fico tentando imaginar a reação, não só de Naamã, mas dos seus soldados, dos seus oficiais, olhando aquilo. Meu Deus, como é que pode? Talvez Naamã imaginando, eu já tentei tanta coisa, eu já experimentei tantos caminhos, Sim, ó Deus. eu já fui a tantos lugares e nada resolveu. E agora, olha só. Faz o teu milagre. E a vida de Naamã, querido, nunca mais foi a mesma. Naamã nunca mais foi o mesmo. Quando nós mergulhamos no rio de Deus, nós nunca mais somos os mesmos. Santo é o Senhor. Abana e Farpar eram rios lindos, maravilhosos, mas não tinha salvação, não tinha cura, não tinha poder, não tinha milagre. Oh, Deus. O Rio Jordão, um rio que muitas vezes as pessoas rejeitavam, não era um rio muito bonito aos olhos. Talvez aquilo que Deus separou para você, olhando aos olhos humanos, não é uma coisa muito atraente. Talvez o ministério que Deus colocou na sua mão não é algo muito atraente, muito louvável, que as pessoas vão olhar e vão falar: oh, nossa, que ministério. Mas é ali onde Deus vai fazer um milagre. O maior profeta que Deus usou no Antigo Testamento, Moisés, usou apenas uma vara. Uma vara
ele abriu o mar. Santo Com uma vara, ele guiou um povo. Seja Deus. 3 milhões de pessoas durante 40 anos. O que você tem nas mãos? Deus perguntou para Moisés: o que você tem nas mãos? Uma vara? Então é essa vara que eu vou usar. O que você tem aí nas suas mãos, queridos? O que Deus já te deu? O que Deus entregou na sua mão para você fazer? O que você precisa deixar no Rio Jordão? Naamã deixou toda a lepra, toda a insensibilidade, toda a religiosidade, todo o orgulho. Naamã deixou lá naquele rio, para nunca mais voltar, para nunca mais pegar de volta. O que você precisa deixar no Jordão? O que você precisa deixar nos rios de Deus, para que Deus leve para bem longe? Você sabe. Eu sei o que eu preciso deixar. E você sabe o que você precisa deixar. Tem um hino antigo, que fala: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E a gente tem uma dificuldade tão grande de se desapegar das coisas, Não, mas isso aqui é meu, eu conquistei, isso aqui é meu, não, eu fiz, eu construí. E Deus está falando: larga, deixa pra lá. Não, mas essa capa aqui, essa armadura, eu sou um general, as minhas divisas, o meu reconhecimento. E Deus fala: deixa pra lá, rapaz, eu quero te curar. Isso aí não é nada, não. Mas eles vão saber quem eu sou, eles vão ver as minhas manchas, as minhas enfermidades. Deixa ver. As mesmas pessoas que viram as enfermidades, as chagas na vida de Naamã, foram também as mesmas pessoas que viram Naamã totalmente restaurado. As pessoas que viram Naamã doente foram também as pessoas que viram Naamã curado, restabelecido, um novo homem. Imagina o impacto desse testemunho lá no país dele, na Síria. Imagina a expectativa das pessoas que ficaram lá na Síria aguardando ele voltar. E Naamã chegando e dando testemunho. A profeta em Israel. Amém. A profeta lá. Ah, mas você viu, falou com o profeta? Nem precisou. O Deus do profeta falou comigo. Eu não precisei falar com o profeta de Deus. O Deus do profeta, o Deus da profecia, o Deus do milagre, o Deus que faz, o Deus que resolve, o Deus que transforma, Ele falou comigo. Aleluia. E minha vida jamais será a mesma. Aleluia. Isso é o Evangelho, querido. É você ter uma experiência com Jesus. É você conhecer o Jesus que transforma. Glória ao teu nome, Senhor. E você jamais ser o mesmo. Pedro estava preocupado com a pescaria que fracassou. Jesus fala: cara, esquece peixe. Tu vai virar pescador de homem. Larga isso tudo, me segue. Aleluia. Pedro nunca mais voltou a pescar. Glória a Jesus. E depois você vê a sombra de Pedro curando. E depois você vê Pedro andando sobre as águas. Aleluia. Deixa Jesus andar com você, querido. Deixa Jesus te levar para os seus rios. Sim, Deus. Deixa Jesus mudar a sua vida. Sim, Deus. Deixa Jesus tirar a sua capa, deixa. Deixa Jesus te mostrar que Ele ainda é profeta. Deixa Jesus te mostrar que Ele ainda é Deus. E Ele vai mudar a sua vida. Amém? Amém, Jesus. Nós vamos orar pela sua vida. Você tem alguma coisa, tem algo, tem algum pedido de oração? Nós estamos orando ainda pela vida do pastor Luiz Paulo. Estamos orando pela vida de vários outros irmãos que as notícias chegam até nós, que estão carecendo nas nossas orações. Você está em casa, querido? Glorifica a Deus. Quantas pessoas gostariam de estar em casa? Ah, mas está tão chato, tão triste essa quarentena. Eu estou em casa. Graças a Deus que você está na sua casa. Você poderia estar em um hospital. Agradeça a Deus por você estar na sua casa, com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos.
Agradeça. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Graças a Deus que você tem um emprego. Graças a Deus que você tem um trabalho. Aleluia. Não tem um dia que eu saio de casa sem agradecer a Deus pela porta que Ele abriu no meu trabalho. É uma bênção no trabalho. Agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Mas, pastor, Deus não me deu nada ainda. Agradeça porque Ele vai te dar. Agradeça porque os seus irmãos têm. Sempre há motivo para agradecer. Sempre há motivo para dar graças a Deus. Por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Agradeça a Deus, querido. E tenha a sua vida transformada. Mergulhe nos rios de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Deus, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele pode transformar toda a lepra, toda a situação impossível. A lepra era impossível de ser curada na época de Naamã. Coloque os seus impossíveis diante de Deus. Mas você viu a iniciativa que Naamã teve? Ele recebeu uma palavra e ele não poupou esforços para ir em direção ao milagre de Deus na vida dele. O que é que tem te impedido de você ir em direção ao milagre de Deus para a sua vida? A palavra que já foi liberada de Deus para a tua vida. O que é que tem te segurado? O que é que tem te impedido de você ser, de você se tornar aquilo que Deus já sonhou e já idealizou para a tua vida? Oh, não se prenda a nada não, querido. querido. Seja o nome do Senhor. A vida está passando muito rápido. A vida passa com rapidez, já diz aquela canção. Aproveite cada momento. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. O pastor Rogério falou na abertura do culto. Hoje é o último dia do mês de julho. Você sabe o que vai acontecer em agosto? Você não sabe. Eu lembro na virada do ano de 2019 para 2020, tantas expectativas, tantos sonhos. A gente vê aquelas imagens, né? No Réveillon, do mundo todo, ali na orla de Copacabana, as pessoas desejando o melhor, na melhor das intenções. Todo mundo desejando o quê? Saúde, paz, alegria, sucesso, felicidade, não é? Todo mundo reclamando que 2019 foi um ano horrível, muitas mortes, muitas perdas, né? Pessoas do meio artístico, artistas, jornalistas, atletas, pessoas famosas, né? Que partiram de uma forma abrupta. Querendo ou não, você gera uma empatia, né? Você também sente a perda das pessoas. E todo mundo falando, ai, não vejo a hora de 2019 acabar, quero que chegue logo 2020. Chegou 2020. E com certeza não está sendo, pelo menos até agora, um ano que eu e você esperávamos. Não é verdade? Por isso que a Bíblia nos ensina a gente não presumir o dia de amanhã. E Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Amém, Jesus. Mas eu quero te convidar, te encorajar a agradecer a Deus por tudo. E entregar o mês de agosto que nos espera nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas para Deus agosto já passou. Para Deus 2020 já acabou. Deus, ele não está preso ao nosso tempo. Deus, ele não está preso à nossa rotina. Por isso que ele é Deus, porque ele é soberano. Amém? Nós vamos orar agora, entregar nossa vida diante de Deus, agradecer por esse momento, por esse culto, colocar as vidas que estão pedindo oração diante de Deus. Se você tem algum pedido de oração, pode ir escrevendo aí os nomes, né? Os pastores estão aí acompanhando. Eu não consigo, porque a gente está ministrando a palavra, não dá para a gente ler as mensagens. Mas os pastores estão acompanhando aí as mensagens e com certeza nós estaremos orando por você e pela sua casa. Amém? Amém, pastor Rogério? Vamos estar orando então, entregando diante do Senhor as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.